Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Neotesc. O meu nome é Giovana e hoje vou ensinar como podemos criar um fluxo de reembolso de despesas. Esse conteúdo ele foi dividido em duas partes, onde a primeira parte, que é nesse vídeo, eu vou mostrar o passo a passo de como criar e desenhar o fluxo dentro da Neotesc. E a segunda parte, a gente vai ver como o fluxo ficou no final funcionando na prática. Então vem comigo! Assim que você loga com o seu usuário e senha da Neotesc, você irá cair inicialmente na aba de tarefas. Atualmente, nosso sistema é composto por três abas principais: tarefas, fluxos e processos. Nesse vídeo, a aba que nos interessa é a de fluxos. As outras duas, teremos vídeos falando melhor e mais detalhadamente sobre elas. Assim que você clica aqui na aba de fluxos, se você já tiver fluxos criados, normalmente eles irão aparecer listados aqui embaixo. Mas como a gente irá criar do zero juntos, a gente vai clicar aqui em criar um fluxo agora. Assim que você clica no botão, a gente, antes de criar o fluxo de fato, precisa identificar ele. Primeiro, a gente identifica com um nome. Então, no meu caso, como o meu objetivo é fazer um fluxo de reembolso de despesas, eu vou nomear ele dessa forma, mas você pode nomear da forma que achar melhor. Depois de nomear o seu fluxo, você clica em próximo e aí chegou o momento da gente identificar e adicionar as raias. O que é a raia no sistema da Neotesc? Nada mais, nada menos que perfis que farão parte desse processo. Então, a gente começa aqui com uma raia padrão, que não pode ser nem excluída nem alterada, que é a do solicitante. E aí, a gente tem esse botão aqui para adicionar raias. Você pode adicionar quantas você achar necessário. No meu caso, como eu vou fazer um fluxograma mais simples, então eu vou adicionar somente duas: a do gerente e a do financeiro. Por quê? Quando sai do solicitante, eu quero que primeiro passe por um superior para revisar essa solicitação de reembolso e depois que o superior dele aprovar essa solicitação, a gente enviar para o setor do financeiro, para lá começar o trâmite deles. Então, vamos lá. Você clica aqui em adicionar raia, clica aqui em nome do perfil. Eu já tenho alguns nomes pré-definidos, mas você pode nomear da forma que você achar melhor. Então, primeiro, como eu falei, eu queria que passasse por um gerente, então eu vou adicionar aqui a raia de gerente. Você nomeia e clica em mais. Depois, clica aqui novamente. E agora, a raia do financeiro. Mesmo processo. E agora, você pode criar o seu fluxo. Agora que temos o nosso fluxo de fato criado, é essa tela que irá aparecer. Aqui a gente tem o nome do fluxo, reembolso de despesas, o nome das raias, gerente financeiro, que foi o que a gente fez na etapa anterior. E aqui do lado, a gente tem as formas que a gente irá utilizar para desenhar o nosso fluxo. Então, aqui, esse primeiro retângulo, por exemplo, ele significa tarefa, alguma tarefa a ser feita no nosso fluxo. Então, por exemplo, efetuar pagamento, revisar a solicitação. Aqui, esse losango, ele significa uma condicional. Essa condicional, ela vai basicamente denominar a direção do seu fluxo. Então, por exemplo, se eu mando inicialmente, né, mando pro gerente, o solicitante manda pro gerente, no caso, é a solicitação, o gerente ele vai fazer uma avaliação e ali ele vai falar se a solicitação faz sentido ou não. Então, se faz sentido, o fluxo continua, o processo dá andamento. Mas, se ele reprova a solicitação, o processo ou ele pode finalizar ou ele pode voltar para a etapa anterior, né? Então, para isso que serve essa condicional. Aqui, nesse retângulo com a engrenagem, a gente tem a tarefa automática. A tarefa automática, elas são tarefas, mas que não vai precisar da ação de ninguém. Elas vão, né, ser executadas automaticamente. E esse último círculo é o círculo de fim. Então, toda vez que a gente finalizar o processo, a gente só coloca ele. Agora, vamos começar a desenhar o nosso fluxo. Como eu tinha dito anteriormente, esse fluxo de reembolso de despesas, antes da solicitação chegar no setor do financeiro, eu gostaria que passasse primeiro pela revisão do superior, do gerente. Então, eu vou começar aqui adicionando uma condicional. Para você adicionar qualquer uma dessas formas aqui, é só você clicar em cima da que você deseja e traz aqui para o lado, na raia que você deseja também. Então, por exemplo, vai ser para o gerente essa condicional, então eu vou colocar aqui na raia do gerente. Para editar ela, para a gente personalizar ela, você dá 2 cliques em cima e vai abrir esse formulário. Primeiro, a gente vai começar dando um nome a essa condicional. Então, como eu quero que o gerente revise, né, aprove a solicitação no caso, então eu vou nomear como aprovar solicitação.
Aqui a gente tem algumas opções do que essa condicional ela pode exigir quando o usuário for solicitar. Então, a gente pode colocar uma observação obrigatória que vai obrigar ele sempre a justificar, né, o porquê dele estar solicitando esse reembolso. Anexo obrigatório, que vai obrigar ele, por exemplo, a anexar uma nota fiscal, enfim. Eu vou até deixar aqui já marcado, porque é o que eu quero. Então, toda vez que a pessoa for solicitar um reembolso, ela vai ter que mandar o comprovante, né, pro gerente. Aqui, o preenchimento de formulário obrigatório. Se você clicar aqui, né, marcar aqui com preenchimento de formulário e clicar aqui em adicionar componentes, você vai ter várias opções. Você pode selecionar de acordo com o que faz sentido para essa condicional. Então, por exemplo, eu quero aqui um campo monetário para que toda vez que for feita a solicitação, o solicitante ele coloque o valor total desse reembolso. Então, aí você, antes, esqueci de falar um passo, para a gente editar ela, você clica nesse lapisinho aqui. E aí a gente vai renomear esse campo monetário como valor total da despesa. A gente pode marcar aqui embaixo como campo obrigatório, que vai sempre obrigar o solicitante a colocar esses dados antes de enviar a solicitação, tá? Então, vou deixar aqui como campo obrigatório. Vou adicionar mais um componente, que é seleção única. Esse de seleção única, a gente vai clicar aqui em cima, no lapisinho, para editar. E basicamente eu vou colocar aqui para ele me falar o tipo de despesa. Então eu vou dar opções para ele marcar para mim, né? Qual que é o tipo de despesa que ele está pedindo esse reembolso. Então eu vou colocar aqui o nome de tipo de despesa, ok? Vou deixar também como um campo obrigatório. E aqui nas opções, eu vou colocar aqui na opção 1, viagem, né? Para despesas de viagem, combustível, para despesas que sejam de, né, gasto de combustível na empresa e outros. Para mim já está de bom tamanho essas três opções, mas você pode adicionar e renomear da forma que achar melhor, tá? Clicando aqui em salvar, tá aqui certinho. Aqui tem como você também definir prazo para resolução e também permitir que outros perfis visualizem a sua resposta. Essa questão dos outros perfis é porque cada usuário ele tem uma visualização limitada de acordo com a sua permissão. Essa visão que vocês estão vendo aqui, eu estou como usuário de administrador. A gente vai ter um vídeo aqui no canal falando melhor sobre a questão de usuários, mas eu já adianto que cada um tem a sua visão. Então, o solicitante, ele vai ter uma visão específica, o gerente vai ter outra, o financeiro vai ter outra em relação ao fluxo. E só o administrador consegue ter essa visão geral, tá? Então, eu como administradora, estou criando esse fluxo. E é isso. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Para mim, já está de bom tamanho para essa condicional. Ela está aqui nomeada. Vou colocar o nome dela aqui do ladinho, só para ficar mais bonitinho, né? Então, tá bom. Então, vamos começar aqui. Para você fazer a conexão do seu fluxo com o outro passo do processo, você clica aqui na forma que você deseja. Então, aqui, pra gente iniciar o fluxo, eu vou clicar aqui em início, clicar aqui em cima nessa setinha e vou arrastar ela para cá, na condicional, beleza? Ok, então aqui a gente iniciou e aí vai chegar aqui para o gerente aprovar ou não a solicitação, né, de acordo com a condicional ali, das observações que a gente colocou, de anexar e tudo mais. Agora tá, colocamos essa condicional. O gerente viu e não aprovou, o que a gente pode colocar? Uma tarefa aqui no solicitante. Eu vou nomear essa tarefa como revisar solicitação, porque o gerente viu a solicitação dele e não aprovou, então ele ainda tem a possibilidade de revisar, e aí eu vou conectar a condicional na tarefa, tá? Aqui a gente tem como editar também as setinhas, posicionar ela da melhor forma que a gente achar que fica mais intuitivo, né? Mais limpo, então vou deixar ela dessa forma aqui. Então, eu vou nomear essa linha aqui como não. Então, enviou aqui para aprovar a solicitação. Não aprovou? Volta para revisar a solicitação. Então, o usuário ele vai ter que revisar, né? O que está de errado ali. Revisou, ele tem a possibilidade de mandar de novo. Então, a gente vai pegar uma setinha aqui da tarefa e vai conectar aqui em aprovar a solicitação de novo. Que aí ele vai voltar, vai solicitar
e aí o gerente vai ver. Agora o gerente ele aprova essa solicitação. Então a gente vai adicionar aqui outra tarefa, só que agora para o financeiro, porque o gerente aprovando, o financeiro pode fazer o pagamento, efetuar o pagamento do reembolso, né? Então, eu vou adicionar aqui na raia do financeiro, vou editar a tarefa e colocar efetuar reembolso, ok? Na tarefa, a gente também consegue fazer as mesmas coisas que fizemos para condicional, tá? Vai de acordo com a sua necessidade. Eu não vou colocar nada aqui, não. Já pode efetuar para mim o reembolso, se o gerente aprovar. Então, eu vou adicionar uma ligação da condicional com a tarefa de efetuar reembolso. Ou efetuar pagamento, que você achar melhor aí. Vou adicionar, vou arrastar um pouquinho para baixo e vou colocar aqui o nome de sim. Ok, então, sim. Perfeito. Então, né, criamos aqui basicamente o fluxozinho que iniciou. O gerente aprovou a solicitação, efetua o reembolso. Aí agora, para mim, já pode finalizar esse processo. Então, a gente vai aqui nesse círculo, vai adicionar aqui na raia, porque o processo vai acabar aqui no setor do financeiro, vai clicar, vai fazer uma ligação da tarefa com o círculozinho e tá pronto o nosso fluxo. Então, vai iniciar aqui, vai cair para o gerente aprovar a solicitação de acordo com o que a gente exige, que é o valor total da despesa e qual que é o tipo de despesa, né? E até anexar lá. O gerente não aprovando, volta para o solicitante para ele revisar a sua solicitação e o gerente aprovando vai para o financeiro e o financeiro efetua o reembolso e aí acaba o processo. Aqui embaixo você clica sempre em salvar fluxo, nesse canto superior direito aqui. Salvou o seu fluxo está criado. Então foi esse o vídeo, nosso fluxo está 100% criado, já em funcionamento. Vou trazer outro vídeo mostrando para vocês como ficou no final cada interação de cada usuário, para vocês verem realmente como funciona na prática essas condicionais e tarefas que a gente criou aqui. E qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários pra gente ou entrar em contato, que vai ser um prazer atendê-los. Até o próximo vídeo, pessoal!